Então, irmãos queridos, vamos à palavra de hoje. Nós estamos naquela série de meditação da carta de Paulo aos Romanos. Então vamos abrir a palavra em Romanos capítulo 8. Nós ficamos 3 domingos no verso 31, 32 e 33. E hoje nós vamos avançar, vamos para o verso 34 e 35. Romanos 8, é 33 e 34. Só o 33 e 34. Todos acharam? Posso ler? Paulo vai fazer uma pergunta. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Guarde isso na sua mente, os eleitos de Deus. Aí Paulo responde: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, vamos entrar direto na palavra. Hoje eu não vou perguntar por que estamos meditando na carta de Paulo aos Romanos. Você tem que entender que cada carta de Paulo, ela foi escrita para as pessoas que acreditam. O mundo não vai entender nada do que Paulo escreveu. Então, cada carta dele tinha um endereço certo, uma igreja certa, e as pessoas que recebiam a sua orientação eram pessoas que acreditavam em Jesus Cristo. Está bem claro isso na sua mente? Então, isso que ele está dizendo é para uma classe de pessoas, que Paulo fala no verso 33, ele diz o quê? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Então ele não está falando do mundo todo, entenda isso. Esses eleitos de Deus não é o mundo todo, não são os religiosos. Os eleitos de Deus são uma classe de pessoas que creem em Jesus Cristo de verdade, como diz o Evangelho. Então nós entendemos que esse número de eleitos de Deus não é as grandes multidões. É um número que está no meio de tudo isso, mas resumido, se tornam os eleitos de Deus. Então não é para qualquer pessoa que Paulo está escrevendo isso, e está perguntando, ele está falando isso com os eleitos de Deus. Então quem são os eleitos de Deus? Vamos dar alguns passos aqui, para que você compreenda realmente o que é ser um eleito de Deus. Vamos lá, João capítulo de número 6, Mateus, Marcos, Lucas, João capítulo de número 6. Então preciso ter bastante clareza sobre o que é ser eleito de Deus, o que é ser um predestinado. No capítulo 6 de João, antes de chegarmos nos versos, deixa eu explicá-lo. Jesus está diante do povo judeu, e o povo judeu está pedindo um sinal para acreditar nele. Jesus não vai dar sinal nenhum. Olha lá, vamos ver o verso 28 do capítulo 6, para você entender. Dirigindo-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que vocês acreditem naquele que por ele foi enviado. Então lhes disseram eles: que sinal fazes? Faz um milagre aí para mim ver, para que vejamos e creiamos. Quais são os teus feitos? Aí eles vão lá para a mentalidade da velha aliança no tempo de Moisés e fazem assim, e perguntam assim: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, Deus de comer o pão do céu. Aí Jesus responde: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus que desce do céu dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Aí Jesus faz uma declaração gloriosa: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora vocês me tenhais visto, vocês não acreditam. Para aí. Então Jesus está diante daquele povo judeu que não acredita nele, está pedindo que ele faça um sinal para que eles venham acreditar em Jesus Cristo. E eles apontam um milagre que Moisés fez, cair o pão do céu lá no deserto, na velha aliança.
Aí Jesus está dizendo, olha, esse pão que Moisés fez cair e eles comeram, não dá vida eterna para eles. Não deixa eles viverem eternamente. É um pão que vai levá-los à morte. Não resolveu nada. O verdadeiro pão é meu Pai quem vos dá. E ele se declara ser o verdadeiro pão do céu. Mas agora ele faz uma afirmação. Vocês não acreditam nisso. Apesar de vocês estarem me vendo, vocês não acreditam nisso. Então hoje tem milhares de pessoas que se dizem cristãs e crentes. Se você for questionar aquilo que elas acreditam, elas não acreditam no Evangelho da graça de Deus. Você que depois que veio para a graça entendeu, deve ter tentado falar do Evangelho para alguém. E esse alguém não aceita o que você fala. Ele não entende. Quando você fala certas verdades do Evangelho da graça de Deus, como Romanos 8:1. Agora, pois, não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eles não acreditam, porque eles acham que se falharem alguma coisa, eles vão entrar debaixo de condenação. E vão perder a salvação. Quem está debaixo de lei não tem certeza se é salvo. Entende? Embora esteja aqui na Bíblia claramente as cartas de Paulo, essas pessoas leem e não entendem. E não acreditam 100% naquilo que Jesus Cristo fez na cruz. Então aquelas pessoas estavam vendo Jesus. Até então Jesus já tinha feito os vários milagres, mais coisas extraordinárias. E elas estão diante dele de novo pedindo que ele faça diante delas um milagre, para que elas acreditem. Ele fala, ainda que vocês estejam me vendo, vocês não acreditam. Agora, por quê? Por que as pessoas não acreditam? Porque a maior parte não acredita. Você sabe que a maior parte não acredita no que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Agora ele vai falar uma coisa gloriosa, para você entender quem são os eleitos de Deus. Olha o verso 37. Depois que ele fala tudo isso que nós acabamos de ler, o verso 37 ele diz, vamos ler o 36. Pois eu já vos disse que embora vocês me tenhais visto, vocês não acreditam. Agora, olha o que ele fala. Tenha agora os olhos do seu coração iluminados para entender isso. Verso 37. Todo aquele que o Pai me dá. Quem é que vai dar as pessoas para Jesus? Todo aquele que o Pai me dá. Então é Deus que dá. Esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. Olha o verso 37. Então você poderia perguntar, pastor, que coisa estranha. Então todo aquele que o Pai me dá, essa pessoa vai vir a mim. Então só esses que o Pai me deu, é os que vão vir a mim, vão ir a Ele. É o que Jesus Cristo está dizendo. Porque Ele está diante de um monte de judeus que guardam a lei, e não consegue crer nele, não consegue entendê-lo, são contra ele. Toda hora estão questionando as coisas que ele falava. E ele diz que aquele que o Pai der, como é que uma pessoa pode vir a Jesus Cristo? Se não for uma obra de Deus, se não for uma ação de Deus para ela crer em Jesus Cristo, ela nunca vai crer. Eu não tenho poder para fazer você crer em Jesus Cristo. Esse negócio de ganhar almas, o homem não ganha nenhuma alma, ninguém ganha alma nenhuma. Ah, mas lá na velha aliança está dizendo que aquele que ganha alma sábio é. Mas o que essa gente entendia do Evangelho da graça de Deus? Não entendia nada. Como é que eu posso ganhar uma pessoa para Deus? Eu não tenho o poder de convertê-la. O ser humano não tem poder de mudar a mente de ninguém, de mudar o coração de ninguém. Não tem. Para uma pessoa vir a Jesus Cristo, é uma ação de Deus, ela é dada por Deus a Jesus Cristo. Não está escrito isso aqui? Olha como uma coisa está diante dos nossos olhos. Lembra que nós estamos falando quem são os eleitos de Deus. Então vamos ler o 37 de novo. Todo aquele que o Pai me dá. O que vai acontecer com essa pessoa? Então o próprio Pai vai trazê-lo a Jesus Cristo. Esse virá a mim. E aquele que foi a ele, que creu nele, de modo nenhum será lançado fora. Então toda aquela pessoa que teve uma ação de Deus, que crê em Jesus Cristo, nunca vai ser lançada fora, nunca vai se perder, não vai sair das mãos de Deus.
não vai ser posta de lado. Todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, não existe uma maneira dele ser lançado fora. Você entende essa linguagem ou está difícil entender? Está entendendo? Então, Deus sabe os que são eleitos e Deus vai operar no coração dessas pessoas. E essas pessoas vão vir a Jesus Cristo. Essas pessoas vão vir até Jesus Cristo. Não tem como isso falhar. E aquele que for a Ele, o que vai acontecer? De maneira nenhuma será lançado fora. Então não vai ser lançado fora. Vamos lá agora, no verso 41. Olha lá. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Eles não estavam acreditando. E diziam: não é esse o filho, não é esse Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos pai e mãe? Como, pois, diz desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Agora presta atenção. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Agora Jesus cita Isaías 54:13. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Então presta atenção. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, o que vai acontecer? Esse vem a mim. Então olha o 44, que coisa extraordinária que Jesus Cristo está dizendo. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então não adianta, você pode se matar de falar coisas para as pessoas, você pode se reunir em grupo. Eu já fiz isso centenas de vezes no passado e pergunto: onde estão aqueles meus irmãos? Porque eu fiquei 1 ano, 2 anos dentro da casa deles ensinando o Evangelho da Graça de Deus. Se foram, desapareceram. Hoje você os encontra, não entenderam nada, e tem alguns ainda que voltaram para a lei. Cadê essa gente? O tempo mostrou se havia crido ou não. Então ninguém pode vir a Ele se o Pai não o trouxer. Vou ler o 44 de novo. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Então você pode tentar fazer muitas coisas, e muitos dos que te ouvirão não darão atenção, e você vai ficar meio frustrado, decepcionado, como se você fosse, como é que é isso, gente? As pessoas estão com a Bíblia na mão e não conseguem enxergar essas coisas. Então, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E serão, verso 45, todos ensinados por Deus. O que é ser ensinados por Deus? Presta atenção. Deus vai fazendo obra no coração delas, devagarinho. Aí chega um dia que elas vão ouvir a palavra do Evangelho da Graça de Deus. Aí o que vai acontecer dentro delas? Quando você ouvir, vai acontecer uma identificação dentro de você, e você vai descobrir: é isso. Já tinha dentro de você algo que Deus havia posto, mas estava dormindo, estava apagado. Mas quando você ouviu a palavra do Evangelho da Graça de Deus, é como se dissesse dentro de você: é isso. Te encantou, tirou um tampão, tirou um véu, abriu os teus olhos. Aconteceu uma coisa dentro de você, e a partir deste dia que aconteceu isso. Mas pastor, eu já estava 10, 15 anos da igreja. Não importa. Mas o dia que a coisa vem, parece que já tinha um ensino de Deus aqui dentro. E quando você ouve, aquilo se completa, e você é atraído para o Evangelho de uma forma que não foi você, o teu esforço, ou o que você estava fazendo. É o ensino de Deus. Serão todos ensinados por Deus. Deus põe dentro de cada um de nós esta verdade. Agora vamos para esse mesmo capítulo, João capítulo 6. Se você for ver, depois que Jesus falou isso, do verso 49 em diante, Jesus vai fazer uma pregação sobre o comer a carne e o beber o sangue dele, não vai ter vida neles mesmos. Então muita gente que estava seguindo Jesus era tudo judeu. Mas a nossa lei não pode comer carne, não pode beber sangue. Como é que ele está dizendo que quem não comer a minha carne, não beber meu sangue, não tem parte comigo? Ele está se apresentando como pão do céu.
É uma coisa figurativa, não era literal. Então, quando eles ouviram isso, beber sangue, judeu não bebe sangue, comer carne, judeu não come carne. A maior parte abandonou Jesus. E os discípulos chegaram para ele e disseram: olha, todo mundo está te abandonando. Daí que vem a célebre frase: para quem iremos, Senhor? Aí Jesus chegou para os discípulos e disse: se vocês quiserem ir embora, pode ir também. Aí Pedro disse: para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Então a maior parte já havia abandonado Jesus, dizendo que duro era aquele discurso. Mas no verso 65, olha que Jesus disse para os apóstolos, e prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Entende? Então não adianta, ninguém pode vir e ter os olhos abertos e conhecer o Evangelho da Graça e conhecer Jesus realmente como é, se pelo Pai não lhe for concedido. Então existe uma obra gigantesca de Deus por trás de tudo. Deus, olha, hoje, nesta manhã, tem gente fazendo campanha, voto, sacrifício, gente enfiada em templo de Salomão, gente sendo explorada, gente ouvindo a pregação do segundo boi. Nesta manhã hoje, nesse domingo, hoje é dia 28 de agosto de 2022, tem um monte de gente enfiada em um monte de lugares que se diz crente e não prega o Evangelho da graça de Deus. E parece que eles nunca ouvirão a voz de Jesus Cristo, mas eu sei, no tempo certo, na hora certa, eles ouvirão essa voz. Porque eles fazem parte dos eleitos de Deus, né? Eles ouvirão. Antigamente era difícil essa voz chegar. A gente não tinha... Eu me matava para ter um programa de rádio aqui na região, uma luta terrível. Muitos ouviram a voz, mas hoje, pela internet, pelas redes sociais, a gente chega no mundo todo. Sim ou não? Né? Então, muitos que estão por aí, diariamente eu recebo pelo meu WhatsApp uma pessoa dizendo: pastor, meus olhos foram abertos. Essa semana eu recebi falou: pastor, passei 30 anos, agora entendi o Evangelho da Graça de Deus, agora estou livre, agora estou feliz. Sabe? Você vê expressões maravilhosas. Por quê? Porque ninguém pode vir a Ele se pelo Pai não lhe for concedido. Então Deus é que abre o entendimento. É para isso que trabalhamos. Qual é a minha visão de estar aqui pregando o Evangelho da Graça de Deus? É para ter alguma fama? Não, não me interessa nada disso. Não me interessa. Eu sou um pregador de arroz com feijão, fraco como você. Eu não sou um grande pregador. Mas eu tento cumprir e pregar esse arroz com feijão porque isso Deus me ensinou. Mas eu acredito, a minha visão vai além da igreja. Eu acredito que quando o Walter posta esses vídeos, outros vão ouvir, e Deus vai levar essa voz a um, e a outro, e muitos vão ser despertados em lugares longes, onde eu jamais poderia ir fisicamente. Então acredito que muitos serão alcançados pelo teu trabalho, porque eu não trabalho sozinho, eu estou aqui sozinho, mas por trás de mim tem vocês que ajudam a nós continuarmos esta obra de Deus. Então eu acredito que existe um fruto maduro. Eu tinha um pé de manga em casa, de vez em quando eu volto ao passado, tá bom? Sabe aquela manga coquinho? Você comia, ficava com os dentes todos sujos, mas era gostoso, a mais doce que tinha, não era? Então eu lembro que tinha aquele pé de manga bem no meio do quintal, tinha 10 metros assim de largura o quintal onde eu morava. E eu olhava, chegava o tempo de manga, ficava todas aquelas verdinhas. Né? O fruto estava verde ainda, não dava para colher aquilo. Mas de vez em quando eu olhava e via na parte de baixo da manga uma pontinha amarela. Eu falava: aquela ali já dá para comer, era o fruto maduro. Então eu acredito que existem centenas de pessoas, estão tudo verdinha, sabe? Está ali, está pendurado ali, mas está verdinha. E quanto mais nós formos falando e pregando e ensinando e trabalhando sem parar, porque eu vou fazer isso até morrer. Né? Nem que eu esteja sozinho, eu sei em que eu acredito, eu sei o que eu prego, eu sei o que é o Evangelho da Graça de Deus. Entende? Eu acredito que esse fruto maduro, ele está, de vez em quando aparece uma amarelinha ali, vai ser colhida, de vez em quando aparece outra lá, mas existe um processo, um trabalho de Deus
no mundo todo, não só por mim, por milhares de outros pregadores do Evangelho da Graça de Deus. E o fruto maduro vai ser colhido, vai ser alcançado. E quem é que trata de amadurecer esse fruto? É Deus que amadurece. Por isso que ninguém pode vir a Jesus Cristo se pelo Pai não lhe for o quê? Concedido. Então, de vez em quando eu encontro alguém aqui que passou pela igreja. E a igreja como está falando? Nós estamos com a mesma fé. Eles querem saber assim, está indo gente, não está indo gente? Não interessa, quer saber, vem aqui, né? Mas vocês que encontram eles, vocês falam se tem mais gente ou pouca gente, não tem problema. Não é? Mas eu olho assim para os olhos dele e falo assim, meu Deus, eu não devo falar isso, né? Não devo falar isso, deixa para lá, esquece. Então você entendeu? É uma obra de Deus. Como Deus faz a obra dele hoje? Através de vozes que entenderam a palavra de Deus e estão pregando o Evangelho da Graça de Deus. E o fruto maduro vai aparecer. Vai aparecer. Por quê? Ninguém pode ir a ele se pelo Pai não lhe for concedido. Agora vamos para outro texto aqui. João capítulo de número 10, nós estamos no 7. Novamente os judeus estão contra ele, não acreditam nele, né? E se você for ler aqui, Jesus está sendo interrogado no capítulo 10, a partir do verso 22. Vamos ler a partir do verso 22. João 10, 22. Celebrava-se em Jerusalém a festa de dedicação, era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Olha aqui os incrédulos de novo, os debaixo da lei, aprisionados na velha aliança e não criam em Jesus Cristo. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixas a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Olha o que Jesus responde. Respondeu-lhe Jesus, eu já vos disse, vocês não creem. As obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Para aí. Então por que a pessoa não crê no Evangelho da Graça de Deus? Porque não é ovelha, gente. Não é ovelha. São religiosos? São. Estão com a Bíblia na mão? Estão. Mas eles amam a velha aliança. Eles amam as obras da lei. Eles amam o Velho Testamento. A vida deles é ficar crendo na velha aliança. Eles não passam pela cruz. Estão com as suas igrejas cheias, cantando um monte de coisas, estão, mas ouve o que eles estão pregando. Eles não abrem o Evangelho da Graça de Deus para as pessoas. Eles estão pregando os sacrifícios, os votos, a confissão positiva. Eles estão cheios de óleo para ungir todo mundo, estão dando rosinha ungida, sabonete ungido, água do Rio Jordão. Estão cegando a mente das pessoas. E não crer naquilo que Jesus Cristo fez na cruz foi o suficiente, nada mais precisa ser feito, a não ser acreditar no que já foi feito. Então Jesus diz o que para eles? Eu já disse isso para vocês, vocês não creem porque vocês não fazem parte das minhas ovelhas. Agora ele mostra aqui, mas vós não credes, verso 26, porque não sois as minhas ovelhas. Agora a ovelha de Jesus Cristo, aquele que faz parte dele, aquele que é eleito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão. O que é jamais perecerão? Nunca hão de perecer, nunca se perderão. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai quem as me deu, ou aquilo que meu Pai me deu, é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém as pode arrebatar. Então ele está dizendo que aquele povo religioso que estava em volta dele não acreditava nele, porque não era a ovelha dele. Mas a ovelha dele ouve a voz dele. O que ela vai fazer? Ela vai segui-lo. Então a igreja verdadeira não está seguindo homens. A igreja verdadeira não está atrás de apóstolos, homens ungidos, homens de Deus, né? Que estão nos altares de Deus. Você entende quando eu falo assim, né? A igreja verdadeira, ela tem um alvo, é Jesus Cristo e nada mais. O homem não toma o lugar de Jesus Cristo. O homem não é Deus para essas pessoas. Agora você vê apóstolos que parece que são verdadeiro Deus. Eles dominam as pessoas, manipulam a mente delas.
escravizam elas, exploram elas financeiramente. Sim ou não? Você enxerga isso comigo? E não deixa elas pensarem, eles nunca vão pregar isso que eu estou te pregando. Eles só vão pregar títulos de campanha do Velho Testamento, como fazer a campanha, é Jacó, é a prosperidade de José, é Eliseu, é Elias, não é? É o segundo boi, é o rei Ezequias. Eles vão ficar com aquela mentalidade da velha aliança. A vida inteira não abrem o evangelho para as pessoas ouvirem aquilo que é e aquilo que não é. Não abrem. Agora ele disse assim, ó, vocês não acreditam porque vocês não são minhas ovelhas. Agora as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Presta atenção. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, ele as conhece. Nós somos muito conhecidos por Jesus. Você não está ao léu largado por aí. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. E elas vão fazer o quê? Elas me seguem. E o que Jesus vai fazer para essas ovelhas? Eu lhes dou a vida eterna. O que ele vai fazer? Vai dar a vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna, ela nunca, ou jamais perecerão, nunca vão se perder. As ovelhas vão ouvir a voz de Jesus Cristo. O que é ouvir a voz de Jesus Cristo nos dias de hoje? É o Evangelho da Graça de Deus. Você quer ouvir a voz de Deus através de Jesus Cristo? Leia as cartas de Paulo. Entende isso ou não? Eu não vou encontrar a voz de Jesus lá na lei, porque a lei Jesus pôs um fim. Eu não vou encontrar a voz de Jesus nas muralhas de Jericó. Eu pergunto para você, eu falo isso direto, o que Josué entendeu do Evangelho da Graça de Deus? O Evangelho não tinha sido revelado, ele não entendeu nada. Qual o objetivo de Josué? Tomar posse daquela terra física e tinha que derrubar a muralha. O que Moisés entendeu do Evangelho da Graça de Deus? Deus trouxe a lei, entregou nas mãos dele, e aquele povo foi rebelde e não conseguiu cumprir a lei uma vida inteira. Libertou o povo do Egito, libertou, mas morreram todos no deserto, porque não acreditaram em nada. O que é a voz de Jesus para mim e para você hoje? É o que aconteceu na cruz. E aquilo que foi revelado direto ao apóstolo Paulo. Está bem claro isso? Quer ouvir a voz dele? É o Evangelho da Graça de Deus, o que ele fez por nós e que foi revelado ao apóstolo Paulo. Isso é a voz de Jesus. Eu não vou ficar, Deus, fala comigo. O pentecostal assim, fala comigo, né? Quero ouvir alguma coisa, quero dar uma tremida, quero gritar, quero dar uma rajada de línguas. Não, quer ouvir a voz de Deus, conhece o que é Evangelho e o que não é o Evangelho, mesmo estando na Bíblia. Então, as ovelhas dele vão ouvir a voz dele, vão segui-lo, e vai lhe dar a vida eterna lá, e nunca hão de perecer, ou nunca perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Você entende como isso é seguro? Você lembra aquele dia que você ouviu a palavra do Evangelho? Você já era crente e fez uma coisa na sua mente, no seu coração, e clareou as coisas na tua vida, e você passou a discernir o que era, o que é e aquilo que não é. Você descobriu tanta coisa que você fazia sendo religioso e não tinha nada a ver. Mesmo dentro de uma igreja evangélica, você fazia muitas coisas e acreditava em muitas coisas, né? Eu já falei isso, vou falar de novo. Eu na igreja que estava, já era pastor, antes do culto pegava um óleo e punha em cada cantinho aqui, ó, a unção, passava aqui o olhinho, porque cada pessoa que fosse sentar naquela cadeira, a cadeira tinha uma unção. Vocês estão entendendo? E quando ela sentava ia ser liberta. Só que não era verdade isso. Não era, você lembra daquela mulher que levantava, ripalabalabala, eis que te digo, Deus manda te dizer, vai ser assim, vai acontecer. Nunca aconteceu nada. Tudo falsa profecia, um falso avivamento que nunca aconteceu. Mas quando ouvi a voz, então quantas coisas que fizemos que não era evangelho. Tem coisas que eu fiz que eu lembro agora, dá até um tremor no coração. Eu falo, como é que eu podia fazer isso?
E o meu pastor na época, porque nunca me avisou sobre isso, só ficava, vai acontecer uma coisa na sua vida, Deus vai, o amanhã será melhor que hoje, a glória da segunda casa será melhor que a primeira, e receba, 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 sempre a mesma história, gente. E trazia pregadores que vinham contar a mesma história. Um ficava atrás do púlpito assim, com a mão assim, ó, agora você vai cair, agora você vai cair. Agora... Falando isso, que as pessoas iam cair debaixo de um certo poder que nunca veio. Então os mais emotivos iam cair na hora. Aquelas irmãs que sempre estavam, eram as primeiras que caíam, sempre que caía, a mesma coisa. Nunca foi o evangelho isso, e a gente acreditava. Mas quando ouve a voz de Deus, a voz de Jesus Cristo, que é o evangelho da graça de Deus, tudo muda. Isso para te responder quem são os eleitos. Agora vamos lá para Efésios, capítulo de número 3. Efésios, capítulo de número 3. Isso só Paulo enxergou. Os demais apóstolos não viram isso. Efésios, capítulo de número 3. Desculpe, não é o capítulo do número 3, eu estou vendo Gálatas aqui. É Efésios, capítulo número 1, a partir do verso 3. Uma das cartas mais profundas que Paulo escreveu é esta carta aos Efésios. Então, no capítulo 3, ele começa dizendo isso. Efésios 1, 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado ou nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual, aonde? Não é aqui na terra, é nas regiões celestiais em Cristo. Agora, olha onde vai a mente do apóstolo Paulo. A mente do apóstolo Paulo vai antes que existisse o nosso planeta. Ele vai antes de todas as coisas, olha lá. Assim como nos escolheu nele, nos escolheu em Cristo. Repare bem que é uma escolha ligada a Cristo. Antes da fundação do mundo. Nos escolheu como? Antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Olha lá, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Mas como isso se cumpriria? Por meio de Jesus Cristo, segundo o que propuseram, o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual, esses escolhidos, predestinados, temos a redenção, o fim de toda a escravidão pelo seu sangue e a remissão dos pecados. Então houve uma escolha na predestinação. Agora eu vou fazer uma pergunta para você pensar. Um dia eu quero trazer um ensino só sobre isso. Estou preparando, memorizando as coisas. Antes que existisse mundo, olha para mim, só por revelação que se pode entender isso. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Como é que Ele ia escolher alguém que não existia? Mas a presciência de Deus, Deus viu que lá no futuro, né, lá um dia o Valdir ia nascer. Não. Como é que vai escolher aquilo que não existe? Se eu fui escolhido antes da fundação do mundo, como é que Deus me conheceu? Onde eu estava? Eu existia ou não existia? Se Ele fez isso antes da fundação do mundo, não tinha lá uma nuvenzinha, uma coisa assim, que um dia iria ser eu. Tinha. Será que eu já não existia? Isso dificilmente alguém vai falar. E eu não vim aqui para a terra com um propósito de conhecer o bem e o mal? Se Ele sabia que Adão ia comer da árvore do fruto do conhecimento do mal, por que Ele pôs lá a árvore do conhecimento do mal? Tinha um propósito. Se eu fui escolhido antes da fundação do mundo, Deus sabia que Adão ia comer do fruto do conhecimento do bem e do mal e que traria esse problema todo para a raça humana. Então por que Ele pôs lá? Porque Ele tinha um propósito que isso acontecesse.
E se ele me escolheu antes da fundação do mundo, então já tinha um propósito de Deus em que eu viesse nascer desse jeito para conhecer todo este mal? Para ele me resgatar de tudo isso e voltar para lá com um novo conhecimento que eu não tinha vivendo lá? Pensa nisso, é para você pensar, não estou afirmando nenhuma falsa doutrina. Se ele nos escolheu antes da fundação do mundo, então ele não escolheu alguém que não existia. Isso é para você pensar, tá bom? Você está entendendo o que eu estou dizendo? O que é a predestinação? Uma coisa que Deus já declarou que vai ser feita e não pode ser interrompido até o fim. Está tudo traçado. Não tem nada que vai ser alterado. Então ele nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais e nos escolheu, repare bem, escolheu em Cristo. Ele não escolheu a gente em Moisés. Ele não escolheu a gente na velha aliança. Isso não tem parte da velha aliança. Nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Então, se Jesus Cristo não vem, como é que Ele ia me adotar como filho junto com Cristo? Não poderia ter sido, porque é tudo Cristo que faz essas coisas. Então, quem são esses eleitos de Deus? Esses eleitos de Deus são essas pessoas predestinadas por Deus, feitas por Deus, que ouviram a voz de Jesus Cristo, que são escolhidas, adotadas como filho. Isso é uma palavra para a igreja, só enxerga isso quem entende o Evangelho da graça de Deus. Pastor, mas tem tanta gente no mundo, tem. Mas a maior parte não acredita no Evangelho da graça de Deus. Não recebe essas coisas, tem um entendimento fechado. Não tem uma coisa aí dentro de você assim, sendo despertada com essas palavras. Nossa, que coisa, pastor, agora a minha mente viajou. Agora me deu aqui uma vontade de querer saber mais sobre essas coisas, né? Então vamos ler de novo. Se você for procurar isso aqui que Paulo escreveu em Efésios, vai lá para o Velho Testamento. Eles não entenderam nada dessas coisas, porque não está lá. Vocês estão entendendo? Eles lá viveram debaixo de lei, daquele jugo. Eles não entenderam isso que Paulo está dizendo. Isso foi revelado exclusivamente ao apóstolo Paulo. Vai lá nos demais apóstolos, lê lá. 1ª, 2ª de Pedro, 1ª, 2ª, 3ª de João, Judas e Apocalipse. Leia lá. Vê se eles mostraram essas coisas. O único que falou dos lugares celestiais foi Paulo. O único que falou da predestinação foi Paulo. O único que ensinou o que é estar em Cristo foi o apóstolo Paulo. Nenhum dos demais apóstolos tiveram entendimento profundo a respeito dessas coisas. Então vamos ler Efésios 1:3 de novo, vamos repetir isso. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado lá com toda a sorte de bênçãos espirituais. Aonde? Aqui na terra? Não. Nas regiões celestiais em Cristo. Então, Deus nos deu muitas coisas, mas não são aqui na terra, são nas regiões celestiais. Numa nova dimensão de vida, onde Cristo está agora, onde nós vamos entrar quando Jesus nos levar, ou quando nós sairmos desse corpo. Então as regiões celestiais é um outro plano de vida, não tem nada a ver aqui com a terra. Então eu não vou falar, ó, Ele te abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais, então você vai ter carro, você vai ficar rico, vai ter casa. Não, não é isso, é outro plano. É plano para uma vida futura que Deus me recebe como filho e me deu uma herança eterna e extraordinária. Mas só quando eu tomarei posse, quando eu estiver vivendo lá, não é aqui. E depois ele diz no verso 4, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis por ele em amor, perante ele em amor. Ela nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo, segundo o que propuser a sua vontade. Olha lá, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado.
no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o que beneplácito que propuseram em Cristo. Olha lá, de fazer convergir nele, no decorrer do tempo, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas, tantas do céu como as da terra. O que Paulo está dizendo? Que tudo vai convergir para Cristo. Olha, Cristo é o centro, presta atenção, é o centro. Ele é o centro. E tudo, toda a obra de Deus, todo o propósito de Deus é convergir todas as coisas para Jesus Cristo. Ele é o centro de tudo. É como um imã, presta atenção. Você tem um imã poderoso, você tem diversos metais isolados. A hora que você pega aquele imã, com aquele poder de atração tão forte, você põe ali, tudo aquilo que estava em volta vai ser atraído, o imã vai ser o centro de tudo e vai tudo grudar nele. Então qual é o propósito de Deus? É convergir, trazer todas as coisas e ter o Cristo como centro de todas elas. E nós todo ao redor deles, ligados nele, vivendo com eles, por meio dele e para ele. Esse é o propósito final. Está claro isso na sua mente? Então quem são os eleitos de Deus? São esses predestinados, esses que Deus trouxe, esses que Deus abriu o entendimento, esses que são as verdadeiras ovelhas, esses que foram chamados e conhecidos antes da fundação do mundo. São esses, essa é a igreja verdadeira. Você olha aí, você vê um panorama evangélico no Brasil, 32 milhões, eles falam de 40 milhões de evangelhos. Eu faço uma pergunta para você, desses 40 milhões, quem são os verdadeiros? Onde eles estão? O que é uma igreja que Jesus Cristo pode olhar e dizer assim, essa daí é a minha igreja? Você acha que essas igrejas, que esses pastores líderes estão metidos na política até o pescoço, é a igreja de Deus, que estão manipulando os seus membros para votar no seu predileto? Você acha que isso aí é a igreja de Deus? Eu quero que você pense. Nem tudo, me desculpe, irmãos. Antigamente, há 40 anos atrás, a gente dizia assim para uma pessoa, vai numa igreja evangélica aí pertinho da sua casa. Não, hoje em dia eu não falo mais assim, eu falo, nessa daí não vai, nessa você vai ser explorado financeiramente, você nunca vai, não vá nesses lugares, é melhor ficar fora. Você tem mais possibilidade de entender o evangelho do que entrar nesses currais eleitorais. Estou entrando na política aqui, vou sair fora. Entrar nesses lugares onde vão te explorar, te ensinar coisas que não é evangelho, prender você na lei, escravizá-los, tomar tudo que você tem. E não vão te ensinar o evangelho da graça de Deus. Pensa um pouquinho, desses 40 milhões que tem aqui no Brasil, que se dizem evangélicos, o que é a igreja de Jesus Cristo no meio de tudo isso? Só é a igreja de Jesus Cristo que tiver os olhos do coração iluminados, que entendem a voz de Jesus Cristo através do evangelho da graça de Deus. Esses são livres. Agora esses aparecem, não, a igreja está no anonimato, presta atenção. A gente pensa que igreja é esse padrão que aparece na televisão, esses altares, Templo de Salomão, né? Esse monte de música, de luzes, de fumaça que sai dos púlpitos. Esses homens que estão lá para trazer os políticos para os seus altares para ficar, né? Você entende? Isso não é o padrão de igreja, isso não é igreja. Isso é uma coisa organizada que entrou numa apostasia e esconde o evangelho da graça de Deus. No meio desses 40 milhões, quem que é a igreja verdadeira? Quantos você encontrou que quando você fala do evangelho da graça de Deus para ele, brilha os olhos dele, ele dá a mão para você e você sabe que ele entendeu o evangelho? Quantos você encontrou nesses últimos anos? Que a gente encontra um monte de gente divergente contra o evangelho, falando em nome de Jesus. Não entende o evangelho da graça de Deus. Vocês estão entendendo?
Então os eleitos são esses chamados, esse punhado de gente que não tem muita aparência, talvez não vai ter muita riqueza, mas eles ouviram a voz, eles estão saindo do meio da igreja prostituta, estão saindo, não aguento mais. Eles estão saindo, não aguentam, eles passaram por lá, como todos nós passamos, mas estão saindo do meio daquilo que não é mais igreja. Esses são os chamados segundo o propósito de Deus. Fazer uma pergunta pessoal, você é um desses ou não? Aconteceu o boom, né? Aí no seu espírito, os olhos foram abertos de verdade ou não? Que bom, que alegria, né? De vez em quando eu estou sozinho lá na minha casa, assim, parado, eu gosto de tomar sol. Aí quando está um sol desses, eu vou lá meio-dia. Fico uma meia hora lá no sol. Eu ouvi o doutor Lair Ribeiro. Posso mudar um pouquinho o assunto? Quem já ouviu o doutor Lair Ribeiro? Ô pastor, está amarrado, isso não é evangelho, hein? Não, mas só... Ele falou assim que o melhor sol é o do meio-dia, onde você vai ter mais vitamina D. Depois que eu ouvi isso, eu aprendi a consumir um pouquinho de óleo de coco, um pouquinho de cloreto de magnésio, né? Você está com dor nos joelhos? Vamos dar uma aula aqui. Está doendo as juntas aí? Cotovelo? É falta de cloreto de magnésio. Compra lá, mistura com água e toma uma dosinha por dia. Você vai ver como em poucos meses isso vai melhorar, né? Então, de vez em quando eu vou tomar sol, quase sempre. Quando tem sol, eu estou lá. E me bate uma alegria. Às vezes eu estou sentado ali, eu tenho uns gatos lá em casa. Quem gosta de gato? Eu não quero mais gato, gente, mas toda hora aparece um lá e eu fico com dó. Eu tinha que dar uma enforcadinha neles, mas não consigo, né? E aqueles gatos ficam tudo gostando de mim, assim. E de vez em quando me bate uma alegria ali, uma alegria. Só quem é da graça sabe, né? Você está ali sozinho, né? A igreja reduzida, parece que você está tão fraquinho. Aí você quer falar da graça, mas eles fazem assim. Na irmã Filomena, ali perto de casa onde eu moro, tem um pastor e a mulher dele. Quando eles me veem, eles fecham. Às vezes eu quero dar um sorriso assim, mas não tem nem jeito. Sabe por quê? Porque eu uso bermuda. É pecado usar bermuda, hein? Não é tão gostoso pôr uma bermuda num calor desse. Aí você põe uma havaiana, né? Pode ser a mais baratinha. Põe uma regata, ai que alívio, né? É pecado isso? Você vai perder a salvação porque pôs uma bermuda? Mas quando eles me veem, eles estão de paletó e gravata dentro do Bergamini, que é o mercado maior aqui da região onde a gente se encontra. Mas de vez em quando me bate uma alegria, me dá vontade de chorar. Eu não devia falar essas coisas, acho que eu não devo falar. É uma satisfação tão grande, parece que salta uma coisa dentro de você, e você sai assim, entrando numa dimensão de segurança, de alegria, de regozijo. É aí que você não mede mais nada, se é longe, se é perto, nada, de estarmos juntos, né? Eu passo uma semana toda meditando nesses versos para poder chegar para você, dar o melhor que Deus pôs dentro de mim. Bate uma alegria de saber que sou salvo, que sou liberto, que sou livre, que sou um predestinado, que sou antes da fundação do mundo. E sinto Deus no meu espírito vivo, livre da religião. É uma coisa fantástica ser um chamado e um predestinado. Acontece isso dentro de você também? O mundo está assim, a política está assim, essas coisas todas acontecendo, mas isso não interrompe a comunhão com Deus. Isso não interrompe a alegria. Eu não tenho muitas coisas, não sou rico. Passo uns, não vou dizer assim a palavra bem simples, passo uns perrengues, uns apertos financeiros para pagar aluguel, e daí? Mas eu não vivo disso, eu vivo... Cristo é o pão que desceu do céu, que me dá a vida, que me alimenta. Eu conheço o Evangelho da Graça de Deus, sei que sou um predestinado antes da fundação do mundo, e você também é. E nunca vou perder a salvação. Não preciso de agorada, de sabãozinho ungido, de óleo, de rosas, esse saravá que trouxeram para dentro da igreja, esses falsos pregadores do Evangelho que escravizam o povo. Não preciso de nada disso. Sou liberto para sempre. O Evangelho me mostrou e me levou a crer nisso. Agora volta lá onde nós começamos, Romanos capítulo 8. Eu vou ter que dividir essa palavra em duas partes. Romanos capítulo 8.
ele diz, os versos 33 e 34, ele fala assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É só para essa classe de pessoas que isso aqui vale. Quem não se enquadra como eleito de Deus está fora, né? Quem tentará acusação? Veja bem, quem é que vai poder acusar um eleito de Deus? Olha o que ele diz. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? As pessoas têm medo de perder a salvação. Mas quem pode se levantar e condenar um eleito de Deus? Quem pode te condenar? Não existe nenhum instrumento neste mundo que pode nos condenar. Por quê? Porque Cristo foi condenado no meu lugar e me absolveu. Nada, nenhuma religião, nenhuma prática religiosa, nenhuma obra que eu deixo de fazer, que eles dizem que você tem que fazer senão perde a salvação. Não existe nenhuma força no mundo que pode me condenar. Se Deus me justificou, quem é que vai me acusar? Quem que vai me acusar? Ah, a irmã não pôs aquela roupa, vai perder a salvação. Ah, a irmã corta o cabelo, né? Vai perder a salvação. Ô, pastor, não anda de paletó e gravata, não pode subir no púlpito. Isso é tudo religião, né? Até um tempo atrás não podia ir na praia, porque praia é do diabo, né? Não pode pôr um shorts de praia, porque é do diabo. Até pouco tempo atrás. Sim ou não? Quando você passava e via outdoor por aí, a televisão é a imagem da besta, né? Proibir a televisão. Hoje esses que proíbem estão tudo nas imagens da tela do computador. Se multiplicou as imagens. Não estão lá. Não pode assistir televisão, um monte de proibição que vai perder a salvação. Ah, se você não deu o dízimo, eu vi um missionário aí da televisão, tem um vídeo dele na internet dizendo isso. Se você não der o dízimo, você vai perder a salvação, você é um ladrão. Ele diz isso. Quem pode me acusar se Cristo me justificou porque eu não faço essas coisas, eu deixo de fazer? Nada. Quem é que vai me condenar? Se Cristo me libertou e me justificou, não existe condenação para os eleitos de Deus, porque Cristo foi condenado no nosso lugar e expurgou a condenação da nossa vida para sempre. Vamos ficar por aqui, receba essa palavra com fé em nome de Jesus. Fale assim, amém. Pai querido, a tua palavra é a verdade, Senhor. E eu quero orar como Paulo orou para os Efésios. Paulo orou assim: conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de Deus, ilumina os olhos do coração para que eles possam compreender a riqueza do nosso chamamento. Eu quero orar assim: ilumina os olhos do nosso coração, do coração desses irmãos que estão aqui, do coração daqueles que nos assistirão hoje à tarde, quando o Walter postar este vídeo. Que aqueles que têm que ter o véu retirado, seja retirado, Senhor. E nós vamos ter uma semana abençoada, mesmo no meio das adversidades. Todos nós enfrentamos as lutas diárias, as lutas financeiras, lutas familiares, diversas lutas. Mas mesmo no meio de tudo isso, nós vamos reinar em vida, Senhor. Vamos ter uma semana abençoada. E que domingo que vem todos venham, Senhor, para que a gente possa estar juntos e ser a igreja verdadeira na comunhão entre os irmãos. Oramos pela fé em nome de Jesus. Vamos aplaudir bem forte. Pode aplaudir. Glória a Deus. Amém. Uma semana de paz para todos.